Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ecossistema Podcast. Aqui é onde empreendedores se conectam com empreendedores. E nesse episódio eu tô aqui com meu sócio e host do podcast, Sandro Samper. Dá um alô pra galera. Tamo junto, hein? Tamo junto. E um convidado especial, o seu Ekel Pedreira. E tá aqui para falar da experiência dele aí no mundo dos negócios. Uma longa jornada aí de mais de 20 anos. E tem uma história incrível que vai agregar muito valor aí para você. Beleza? Fique conosco aqui até o final que você não vai se arrepender. Tem muito aprendizado em frente. Vamos lá, seu Ekel. Conta pra gente como você começou essa jornada incrível aí. Bom, boa noite, pessoal, ouvintes do Ecossistema. Boa noite, Murilo. Boa noite, Sandro. Boa noite, cara. Prazer estar aqui. Eu sou fã de vocês, acompanho as séries, né, do podcast, né, sempre que posso, mas é muito, muito instrutivo. Tá? Legal, cara. Bom, como é que eu vou começar, cara? Eu vou dizer o seguinte: a minha vida inteira eu sempre quis ser empreendedor, né? Eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais só têm primeiro grau. E minha mãe, ela sempre me educava para ser servidor público. Eita. E ela dizia: meu filho, você tem que ser servidor público porque tem estabilidade. Eu dizia: minha mãe, a estabilidade que vai me dar é minha competência profissional. Boa. Tá? Nossa senhora. E pra você ter ideia, ela me inscreveu em concurso da Petrobras e tanta coisa. Eu nunca fui fazer. Nossa, né? sempre já... Minha única atitude rebelde com meus pais foi isso. Tá? E graças a Deus eu tive... abri 3 empresas. Né? Abri a Setup, que quando eu saí, eu vendi para os meus sócios. Estava com mais de 100 funcionários. Abri criei o Centro Médico do Polo, que está funcionando lá em Camaçari até hoje. Né? E a Icatubaía, né, que tem 26 anos, vai fazer 27 anos agora. Já foi eleita por 3 vezes uma das melhores empresas para se trabalhar na Bahia. Que massa. Nós fomos auditados pela FIEB, né, e somos certificados, né, como fornecedor qualificado para as indústrias. Ganhamos prêmio também do BNB como melhor prestador de serviço em 2017. E estamos aí agora na luta. Chegamos perto de bater os 1.000 funcionários agora esse ano, mas com certeza no ano que vem nós vamos ultrapassar essa barreira dos 1.000. 1.000? Caraca, é um recorde importantíssimo, né? Incrível, né, cara? É uma força e um poder social fantástico. Eu sempre, quando eu vejo uma empresa, eu gosto muito de olhar para empresas, empreendedores, porque a transformação que a gente gera, né, na sociedade, gerando empregos, renda, enfim, movimentando 1.000 funcionários, caramba, 1.000 parabéns. vidas. Parabéns. Me diga uma coisa, meu caro ouvinte. Como é que chama o nome da empresa? Toda empresa tem uma o quê? Razão social. Boa, pô. Toda empresa tem uma razão social. É isso que você acabou de falar, Sandra. Exato. Né? Não existe ninguém mais socialista do que o empresário. Com certeza. Porque eu estou arriscando o meu nome, a minha imagem, o meu CPF, o meu patrimônio pessoal para gerar emprego e renda. Fantástico. Tá? Só tem 3 coisas. Tá? Eu não sei se tem advogado aqui, mas com certeza deve ter advogado nos assistindo. Só tem 3 situações que o cidadão perde o seu único teto. Né? Débito de condomínio, sim, pensão alimentícia e débito trabalhista. Quantos estão dispostos? Pois é, que é uma causa mais social que essa, pô. Né? Exatamente. E quantos estão dispostos a colocar tudo à risca, né? Exato. Mas você começou num ponto bacana assim mesmo. Inclusive dessa visão. As pessoas têm, né, que o empresário é isso e aquilo e tal, mas... E você trouxe algo que, tocou em mim, né? Razão social. Toda empresa, ela tem uma razão social. Exato. E ninguém... Né, assim, é uma classe que ele tem um direcionamento social muito grande. A gente gera emprego, desenvolvimento, renda, sabe? Então, assim, quem fala mal do empresário tá falando mal de
né, de todos esses aspectos que eu falei aqui agora. Pois é, vou te dar outro exemplo. Já que você gostou desse assunto, vou lhe dar outro exemplo. Sobre a minha folha, tá? Existe uma incidência de 27,5% para INSS. Sim. Ok? Beleza. O SUS é uma maravilha. Mas eu tenho que ter lá na minha empresa 2 planos de saúde. Eu tenho um plano de saúde mais acessível para a massa dos meus colaboradores. E eu tenho um plano de saúde mais caro, vamos dizer assim, para uma outra faixa de colaboradores que tem um salário melhor. Se eu pago 27,5% da minha folha para o SUS, por que eu preciso pagar 2 outros planos de saúde? Tá? Se eu pago impostos para ter segurança, por que eu preciso pagar sistema de CFTV, vigilância armada, papapá? Então, tudo isso é um custo dobrado que o empresário tem. Exatamente. Tá? A gente já paga tantos impostos, né? E não só o empresário, você paga como pessoa jurídica e você paga como pessoa física. Murilo, né? o que é que ocorre? O empresário, ele tem uma carga tributária. A carga tributária brasileira, ela não é a maior carga tributária do planeta. Não, Existem países que têm uma carga tributária maior que a do Brasil. Sim. A questão é, nesses países, você paga uma carga tributária até maior que a do Brasil, mas você tem serviços e benefícios do governo que reduz o custo. Sim. Exato. Volta, né? Exato, É volta. algo que você sabe que está saindo, mas que está voltando. Lá na minha empresa, eu tenho 2 profissionais, entendeu? Voltadas para treinamento dos nossos colaboradores. Eu tenho toda uma estrutura de EAD para capacitar os meus colaboradores. Eu tenho 3 psicólogas para fazer processo seletivo, para selecionar colaboradores. E eu tenho dificuldade de contratar, porque se eu botar na prova uma conta de percentual, entendeu? Mais da metade não passa. Não passa. Cara. Terrível isso, né? É uma estatística lamentável, né? Exatamente. Alunos da escola pública, né, de nível médio no Brasil, em sua grande maioria, são analfabetos funcionais. E já entra para o mercado em extrema desvantagem, né? Totalmente. Porque não tem como você competir, né, no mercado. Exatamente. Não tem como. E isso, Murilo, vai bater diretamente na produtividade das empresas. Exatamente. Tá? Então, uma empresa brasileira, ela tem uma produtividade inferior, tá, a uma empresa em outro país. Sim. Certo? Sim. Então, tem a questão cultural e tem toda a questão relacionada à base acadêmica, né? E tudo isso influencia. E aí você está colocando aqui o fator, além de toda a questão tributária, que é pesada dentro do nosso contexto aqui no nosso país, o fator humano, que é o pilar, um dos pilares principais de qualquer negócio, né? Sim. Não é à toa que para a Icatu sobreviver e atender a necessidade dos seus clientes, ela precisa de 1000 vidas praticamente. Exatamente. Né? No final das contas, eu tenho uma música que eu gosto muito, que acho que é de Almir Sater. Ela diz: o simples resolve tudo. Né? Então eu procuro simplificar ao máximo as coisas que eu penso, que eu falo. Né? E no final das contas, tudo se resume a pessoas e a tempo. Com certeza. Você pode reduzir tudo que você faz a pessoas e a tempo. Né? Então, por exemplo, eu tenho empresa de pessoas. A minha empresa é uma empresa de serviços. Então, eu não tenho estoque. Meu estoque são pessoas. São pessoas. Né? Os meus clientes são pessoas. Né? Os meus stakeholders, hoje tem esse negócio de tudo em inglês, né? Exato. Então, todos os parceiros comerciais da empresa são pessoas. Então, nós temos que ter habilidade para lidar com pessoas. Né? Então, tudo que você faz, tudo que você compra, tudo que você comercializa, né, está se resumindo a quê? A tempo. Né? Então, quanto maior a complexidade, maior o tempo necessário, maior a quantidade de recursos, tudo em função de tempo. Então, o valor que você dá é muito em função do tempo. Né? E a escassez. Né? Exatamente. E o tempo tem uma limitação, porque você não consegue recuperar, você não consegue voltar atrás. Então, a escassez, a grande escassez do tempo está aí. É isso que eu ia falar. É isso, você não consegue. Eu quero ter mais tempo.
Não existe você isso. não pode. Você tem o mesmo tempo que todo mundo. Você estabelece prioridades. Exatamente. Mas ter mais tempo, a gente só tem 24 horas por dia. Não tem como pedir mais uma horinha pra Deus que ele não vai dar. Então, assim, é uma escassez ali que a gente... E você falou tudo. Se você resumir a pessoas e tempo, já foi. Né? A gente falou aqui dessa empresa que tem 1000 vidas, quase 1000 colaboradores. Que empresa é essa? Conta pra gente sobre a Icatu Bahia. Eu quero saber porque nos bastidores aqui a gente estava trocando uma ideia e simplesmente eu fiquei apaixonado pela sua empresa, cara. Porque, ó, eu sou formado em marketing, trabalhei como gerente de marketing de algumas empresas e eu acho que sua empresa ela encaixa muito bem em tudo que eu fiz ali na minha vida profissional quando eu trabalhava, quando eu era funcionário. Então conta pra galera aí um pouco dessa empresa maravilhosa. Olha, deixa eu contar então como foi que nasceu a Icatu, né? Que é tudo bem interessante, né? Meu primeiro sonho foi sempre ter uma empresa, como eu falei com vocês no começo. E a minha primeira incursão na área de negócios foi com a Setup Tecnologia Informática. Era uma empresa de tecnologia que eu comercializava computadores, né? E naquela época, lá atrás, eu já não sou tão novinho, né? Eu tenho 57 anos. Os computadores eram basicamente... No Brasil só tinha Cobra, Itautec e IBM. Só. Tá? E aí... Os computadores vinham de fora, eu fazia a montagem aqui, instalava, papapá. E aí, quando começou a aparecer computador em supermercado, naquela época da abertura do Collor, Sim. eu disse, ó, esse preço vai cair e tal. Aí eu caí fora por uma série de outros motivos e fiquei no meu período sabático. Eu comecei o período sabático e aí um cliente meu da parte de informática disse, olha, o Paz Mendonça, ele foi comprado pela Odebrecht, né? Pela holding Serra da Pipoca, e eles vão fazer um processo seletivo, né? Faça o processo seletivo que você passa. Aí não sei e tal, enfim, fiz, passei, virei empresário parceiro, né? E aí, naquela época que foi vendido o Paz Mendonça, veio a Unimar, e foi aquela doideira, né? Que em 2 anos teve 3 donos, teve autofalência. Isso aí dá um podcast à parte. Nossa. Né? Então, vamos saltar isso. Eu fui gerente geral do supermercado, depois, em função disso, eu fui para outra rede como comprador do Petit Preço. Aí, quando eu entrei no Petit Preço, foi assim que eu entrei na área de supermercados, foi na área de varejo, né? Porque eu era da área de tecnologia. Boa. Aí, quando eu entrei no Petit Preço, o Petit Preço tinha em torno de 20 e poucas lojas, não me lembro ao certo agora, para o público CD, né? Que eram aquelas antigas casas da banha. O Petit Preço, na realidade, era uma rede que foi montada pela Mamed Mendonça, né? E o João Roberto comprou. Sim. O atual prefeito de Mata de São João. E aí ele tinha lojinhas pequenas para o público CD. E aí, no meio do caminho, o João resolveu mudar o perfil da loja para o público AA. Ora, o cara, imagine, ele deu um cavalo de pau, né? Total. E o público CD, que é aquele público popular, povão, para um público bem seleto. Primeiro que as lojas fisicamente não comportavam. Então ele teve que vender essas lojas e construir hipers. Uma estrutura Tá? completamente diferente. Então, eu participei das auditorias de venda e depois eu participei da negociação e inauguração desses hipers. Né? Então, eu assumi a gerência de compra de perecíveis e eu negociei esse hiper Portão, né? Eu negociei o hiper Vasco da Gama, a Brotas e Barra, se eu não me engano. Né? Essas 4 lojas. 2 hipers grandes e um supermercado e uma loja pequena. E aí eu vi o seguinte, poxa, eu negociava e eu ganhava muito dinheiro para a rede de supermercado e o meu contra-cheque no final do mês via a mesma coisa. Entendeu? Parecia que era Xerox. Entendeu? Só mudava o mês. Um mês. É tudo igual. Aí disse, rapaz, eu tô no lugar, tô do lado errado da mesa. Rapaz. Né? E aí eu sentei. Negociação boa. Eu sentei, negociei, acertei com a rede. Enfim, saí na sexta-feira. Né? Fui desligar na sexta-feira. Você pediu desligamento? Você pediu pra sair? Não, nós acertamos, ele me desligou, foi tudo tranquilo. Né? E aí saí na sexta-feira e na segunda-feira eu estava sentado, né, na recepção do Petit Preço com minha pastinha. Inclusive as gerentes, um abraço para Cleuda, Néa, Daltina, se estiver assistindo a gente, né? Voltaram do almoço, quando me viram lá com a pastinha,
Aí acho que foi a Nelly assim, oxe, menino, o que você tá fazendo aqui? Eu disse, eu vim trabalhar. E aí eu fico zoando o pessoal, né? Aí eles acharam, senhor, é que eu fui demitido na segunda, vai ser readmitido hoje? Como assim? Como assim? Aí eu entrei, quando a Cleuda entrou, sentou, viu lá o papelzinho, né? Para ser atendido. Aí ela, o que você está fazendo aqui? Eu disse, não, eu vim aqui tirar pedido. Eu era gerente de perecíveis, né? Sim. E eu já com a Icatu Bahia montada, né? Com minha primeira representada de perecíveis. Aí ela, como é que é? Por favor, abre aquela primeira gaveta ali, ó. Ela, como é que é? A primeira gaveta. Ela abriu. O que é isso aqui? Não, isso aí é minha representada. Eu já deixei o pedido pronto para você. Mas eu não assinei, não. A gerente agora é você. Você assina. Ela, como é que é? Não, você pode ligar para João e tal. Enfim. Aí começou a Icatu Bahia assim, né? E aí, com o tempo, eu descobri que eu ganhava dinheiro representando e perdia dinheiro distribuindo. Tá? E eu distribuí vários produtos, chiclete, bolo, enfim, um monte de coisa. Né? Ganhava dinheiro representando e perdia distribuindo. Parei a distribuição, fechei e fiquei só representando. Depois disso, aí a fila andou, né? Eu me separei, casei com uma médica, passei a viver com a médica, e aí montei uma clínica em Camaçari. Entendeu? Centro Médico do Polo, tá lá até hoje. Né? E aí nós desenvolvemos, tá? E aí, depois de 14 anos, né? Eu separei. Aí eu não ia ficar com a clínica ficou para ela, né? E aí a Icatu rolando fiquei só com a Icatu, né? Tentei fazer outras coisas, não deu certo. E aí montei um trabalho de promotor para atender minhas representadas. Eu gosto muito de Excel, eu sou economista formado, né? Eu contratei promotor, fiz uma planilhazinha de Excel, né? O promotor abastecia e preenchia a planilha, né? E aí um belo dia, um amigo meu, Luiz Marinho, ele é representante até hoje, né? Aí Luiz Marinho, chorando pitanga no Bom Preço, sobre promotor que tem dificuldade e tal, disse, faça como eu faço, faça assim, assim, assim. Aí ele disse, pô, cara, é tudo que eu preciso, me bote dentro. Eu disse, boto. Vou mandar proposta para sua representada, se ela topar. E aí veio a primeira indústria, né? Aí veio a primeira, segunda, terceira. Quando eu vi que ia virar um negócio, aí eu me organizei, né? Isso eu trabalhando em casa. Porque até então você estava como representante comercial. Só comercial. representante comercial, né? E aí começou a entrar cliente. E aí chegou uma hora que não dava mais vencimento de digitar planilha, né? Porque eu digitava a planilha, eu fiz a planilha, aí digitava os dados. Dia de sábado eu abria uma cervejinha e ficava fazendo os gráficos, né? Para mandar para representada. Aí, como é que fazia, amigo? Não dava. Produzia mais formulário do que conseguia digitar. Aí eu chamei um amigo meu, isso em 2011. Aí eu chamei um amigo meu que cuidava da folha da Prefeitura de Camaçari e disse, vamos desenvolver um aplicativo para organizar isso aqui. E possivelmente, eu não tenho um histórico da época, mas ninguém falava em aplicativo para trade marketing. O Waypoint, que é o nosso aplicativo, foi o primeiro software de trade marketing do Brasil. Olha isso, cara. Caraca, foi patenteado em 2012, não tinha Trade Force. Patenteado. Registrado direitinho. Não tem Involves, não tem ninguém. Não tinha ninguém. Tá? E aí nós começamos a desenvolver. Só que aí depois, no meio do caminho, surgiu um aplicativo que sabotou o meu Waypoint. Eu não sei se vocês conhecem. WhatsApp. WhatsApp. Porque conheço um pouquinho. Antes do WhatsApp, entendeu? Os meus clientes entravam no meu software para olhar o abastecimento. Depois do WhatsApp, disse, não tenho tempo de olhar software, não. Me manda as fotos pelo WhatsApp. Olha isso. E eu lá com o setor de desenvolvimento com 5 desenvolvedores. Aí eu disse, por que eu faço? Vou demitir todo mundo? Eu disse, não, eu acredito na tecnologia. Aí eu direcionei o pessoal para a gestão, né? Para fazer a parte de inteligência, de análise. Boa. Tá? Então, o pessoal ficou recebendo foto pelo WhatsApp e eu desenvolvendo. Então, foi assim que tudo começou, que cresceu, que expandiu. Hoje nós temos mais de 160 contratos, tem 900 e poucos funcionários. Hoje nós começamos o nosso contrato Ambev. Olha isso, tá? hein? Ambev, olha isso. Nós estamos começando agora uma operação Ambev, uma operação piloto que está começando agora. E eu acredito muito que muito em breve nós vamos estar tocando Ambev em todo o Brasil. Que legal. Então, assim, a Icatu Bahia é uma empresa de trade marketing.
A Icatu Bahia é uma empresa de trade marketing, mas ela é uma empresa, ao final das contas, data-driven. Data-driven, irmão. Tá? Show. É uma empresa voltada para dados. Porque, embora o nosso core business seja o abastecimento de supermercados, tá? O grande atrativo nosso é a coleta de informações e a disponibilização dessas informações de forma organizada para que o nosso cliente tome decisões. Legal, cara. Fechou. Massa. Muito Então, você estava contando pra gente ali nos bastidores que você tem um sistema que ele consegue, você presta um serviço de inteligência, né, para que o seu cliente ele consiga ter um panorama bem completo ali da situação do produto dele no ponto de vendas. Exatamente. Né? Então, você acredita que esse é o maior diferencial competitivo que você tem hoje no mercado? Não. O maior. Aí eu vou te dar agora meu segredo do céu. Olha aí, ó. Olha Para isso, tudo. E eu vou dizer para vocês, se você é empreendedor, preste muita atenção nisso, porque não existe empresa, tá, sem colaboradores, tá? Se você for empreendedor individual, microempreendedor individual, você deve ter, ou é você mais 2 ou mais 3, tá? Não tem como, né? Tá? Então, assim, eu acho que o grande diferencial da Icatu Bahia são as nossas pessoas. Eu sempre digo o seguinte, a nossa visão é ser reconhecido como a melhor empresa do nosso segmento, tá? E não existe melhor empresa sem a melhor equipe, tá? Nós só seremos reconhecidos como a melhor empresa do Brasil se nós tivermos a melhor equipe do Brasil. Então, desde o princípio, nós temos um cuidado muito grande em selecionar pessoas e manter permanentemente o treinamento dessas pessoas. Então, esse é o grande diferencial da empresa. Para você ter ideia, 40% do meu quadro tem mais de 5 anos. Se você considerar que nós somos uma empresa de varejo... uma retenção boa. E que você tem... eu tenho uma capilaridade muito grande. Nós estamos presentes em mais de 100 municípios, mais de 100 cidades no Brasil. Tá? Mais de 100 cidades. Nós estamos presentes em 24 estados. Nós temos colaborador em Santarém, no meio da floresta amazônica. Olha isso, cara. Tá? E ele se comunica com a gente como se estivesse dentro da empresa. Tá? Ele fez o abastecimento lá, meu cliente está lá no Paraná, no interior do Paraná, em 20 minutos, ele tem, no máximo, em 20 minutos, ele tem tudo que aconteceu lá no meio da floresta amazônica. Tá? E com a confiabilidade, tá, total. Né? Então, a nossa taxa de eficiência, a taxa de eficiência bruta, ela é sempre acima de 85%. A nossa meta é 85%. Né? Líquida chega a 90%. Qual a diferença de bruta e líquida? Porque tem os feriados. E com mais de 100 municípios, você não consegue ter a acuracidade de dar os descontos do feriado. Porque você tem feriado federal, estadual e municipal. Imagina o Brasil todo, né? E os feriados, e tem feriados que são datas móveis. Sim. Tá? Então é muito complicado fazer isso. Então a gente tem uma eficiência bruta, né? E por isso vocês também ganharam o prêmio, né, de uma das melhores empresas para trabalhar. Exatamente. Você falou no começo, né? Esse prêmio ele foi dado pelo Great Place to Work, Sim. que é uma entidade que está presente em mais de 50 países. E eles fazem um trabalho muito sério. Eu acho que é o prêmio mais melhor conceituado no país nesse sentido. Né? Porque ele avalia a taxa de satisfação dos nossos colaboradores, de engajamento dos colaboradores e compara com empresas do mesmo porte. Então, por exemplo, teve um ano que eu ganhei em terceiro ou quarto lugar, não me lembro, e eu fiquei na frente de G. Barbosa. Olha que negócio fantástico, entendeu? Eu fiquei na frente de LM, né? Do Grupo Luiz Mendonça, né? Da Bravo Caminhões. Sim. E tal. De empresas muito mais conhecidas, né? Do que a nossa empresa na época. Né? Então, isso faz um grande diferencial, porque você consegue se situar no mercado. Como é que eu estou no mercado? Sim. Sim, tá? sem dúvida. Então, isso é muito importante. E, sobretudo, para o colaborador. Ele diz, olha, eu estou na Icatu Bahia, que ninguém conhece, mas a minha empresa é melhor do que outros segmentos que eu
que todo mundo Ele conhece. já tem uma referência. E ele se né? sente bem trabalhando na empresa, né? Perfeito. Tipo assim, não adianta eu estar numa empresa altamente conhecida, onde eu não estou feliz ali, onde o ambiente de trabalho não é bacana, legal. enfim. Ou eu estar numa empresa que me proporciona trabalhar com mais tranquilidade, com mais felicidade. Exato. E isso vai rebater diretamente na rentabilidade. Sem dúvidas. Tá? Porque se você não tem uma boa rentabilidade, amigo, você pode fazer o investimento que for. O seu negócio vai ficar caro. O seu custo operacional fica alto. Então, se você tem colaboradores que dão uma boa produtividade, o seu custo cai. Exato. Exato. E Se o quando cara você tá- diminui o turnover também, né, Exatamente. você também reduz seu custo, né? Exatamente. Até porque, por exemplo, o turnover ele vai influenciar exatamente nisso, na rentabilidade, porque você tem funcionários mais preparados. Exato. Tá? Você imagine o tempo que você levou para qualificar um colaborador. Ele saiu, amigo, ele levou todo o Todo aquele conhecimento com ele. conhecimento. Exatamente. E aí aquela produtividade já acaba sendo impactada. Seja pela saída, porque o profissional quando sai leva o conhecimento, e aí a galera que tá pegando aquilo ali acaba não tem a mesma velocidade, é difícil, né? Lógico. E com a entrada de um novo colaborador para poder compensar. E acaba tudo isso acaba reduzindo a velocidade. Cara, tem vários aspectos. Por exemplo, Vários. você sai, ainda que o colaborador saia por iniciativa dele, até para uma coisa melhor, o time sente a saída de uma pessoa. Exato. Sem Tá? dúvidas. Então, ele tem um reflexo não só na parte dele, mas no contexto. no contexto. Exatamente, exatamente. O seu Eco, eu fiquei curioso aqui. Você tem uma longa experiência, uma vasta jornada ali no mundo do empreendedorismo. E aqui você chegou e deixou claro, para mim o meu ponto-chave são as pessoas. Sempre foi assim? Sempre. Desde as primeiras experiências, e o senhor sempre teve essa clareza de que as pessoas são os mais importantes. Porque é um desafio, né? Para a maioria dos Para empreendedores. você ter ideia, eu fundei uma ONG chamada Associação Felicidade em 2002. Né? E o objetivo dessa ONG, eu coloquei que é desenvolvimento de comunidades. O que é que essa ONG faz? Não tem dinheiro público, tá? É importante. É importante. Não. Nós fazemos tudo com recursos próprios. Nós pegamos jovens, colocamos em sala de aula, nós capacitamos para fazer a inserção deles no mercado de trabalho. Legal. O que muda a vida das pessoas é educação e independência financeira. Exato. Qualquer outra coisa é papo furado, tá? Então, se você pode Eu pegar. concordo. Aí tem aquela história de, da cota e tal, para negro, para. Esquece Educação, isso. cara. Pegue o filho da pessoa mais humilde, da comunidade mais carente. Bote ele numa escola com uma boa alimentação, com bons professores, qualifique ele e veja se ele vai precisar de cota para entrar numa faculdade. Não vai precisar. Não vai precisar. Tá? Sem dúvidas. É isso que muda a vida das pessoas. Dê a ele uma boa qualificação. Aí, agora eu vou... Vamos tocar fogo no parquinho? Bora. Eita. Taca o pau. Vamos tocar, eu gosto de tocar fogo no parquinho. Aí você pega o filho de uma pessoa bem humilde, tá? Aí ele entra numa faculdade por causa de cota. Certo? Ele não sabe fazer as 4 operações, ele é um analfabeto funcional porque ele lê um texto e não consegue interpretar. Né? E aí ele entra na faculdade, porque para ele passar, né? Aí ele faz um curso. Perdoe, viu, minha querida amiga, você sabe o que ele está falando, é uma colaboradora nossa, que outro dia eu descobri que uma colaboradora nossa tinha feito UFBA, né? Entendeu? E aí eu disse, pô, que massa, ela fez UFBA, então ela é uma pessoa preparada e tal para o nosso segmento. Pô, você fez o que na UFBA? Eu fiz produção cultural. Eu disse, mas produção cultural, como é que você vai ajudar a empresa a crescer? E aí? Entendeu? Então, assim, você tem uma série de cursos na faculdade que você forma o jovem, mas você não tem a inserção dele no mercado de trabalho. Você forma para nada. É incrível, né? Entendeu? Então, você precisa formar o jovem para as profissões do século XXI. Nós temos escolas hoje que estão formando baseado em currículos do século passado. Sim. Para profissões que muitas profissões vão deixar de existir.
Não, isso é fato. Isso é fato. A academia, ela, em poucos casos, consegue acompanhar Você o tem, mercado, você tem né? uma universidade federal que o aluno da federal, até hoje, e isso eu confirmei outro dia, conversando com um aluno da federal, que eu fiz federal, mas foi em 1985, imagina. Tá? Até hoje, a federal, você entra na federal, você tem uma matéria que só tem de manhã, uma matéria que só tem à tarde e uma matéria que só tem à noite. Mesmo padrão. Então isso lhe impede de você ter uma atividade laboral Exato. remunerada. Ou seja, a federal, Universidade Federal, é feita para filhinho de papai. Exatamente, Tá? Isso Aí é o cara verdade. vai lá para fumar maconha, entendeu? Para ser doutrinado, porque se você não for de esquerda, eles não há uma aceitação, entendeu? O esforço para você se manter na faculdade é muito maior, É muito maior, né? entendeu? E aí você tem toda essa parte de doutrinação que é o foco da Universidade Federal, entendeu? Mas você não prepara o jovem para o mercado de trabalho. Então eu, empresário, eu quero contratar profissionais e eu tenho dificuldade. Tem dificuldade. Porque esses profissionais não estão preparados nem qualificados para o século XXI. Nós estamos falando já em viagem interplanetária, nós estamos falando hoje em metaverso, Sim. entendeu? E as pessoas hoje, os funcionários têm as pessoas têm a capacidade de burlar o GPS do celular que a gente usa para localizar ele e garantir que a informação passada é da loja que ele me disse que está fazendo, mas ele não sabe responder o questionário que o meu cliente precisa da informação. Incrível, né, cara? É um desafio para o empreendedor, né? Para o empresário. Agora, como é que você... Porque você falou que... Eu tô curioso para saber, dentre esse desafio da gente não ter mão de obra qualificada, de a gente ter uma mão de obra semi-analfabeta, o que você faz para poder ter, né? Virar o jogo, né? Para virar o jogo, para poder ter essa retenção alta, para ter um turnover baixo. Aí eu volto àquela parte que eu falei logo no começo, de cuidar de pessoas, né? Eu tenho psicólogos, porque eu preciso ter um psicólogo na entrada. Por quê? Porque eu preciso identificar no colaborador que entra na empresa, aquele colaborador que quer entrar, que quer crescer. Porque aquele colaborador que entra para passar chuva, Sim. ele não vai... Não vou Agregar. conseguir ter uma boa retenção, não vai agregar. Exato. Tá? Eu preciso ter um colaborador que goste de estudar, entendeu? Que goste de aprender. Porque tem colaboradores que simplesmente não se interessam. Sim. Né? É aquela galera que diz assim: nasci nu, tô vestido, tô no lucro. Tô bem, tô bem. Tô bem. Tô comendo e bebendo. Tá Esse não entra na Icatu, né? Infelizmente, mas infelizmente é verdade. É, verdade, cara. Tá? Então, são coisas assim que a gente precisa trabalhar. Aí a pessoa entrou, aí, amigo, é treinamento e retreinamento. Tá? É você monitorar o colaborador pelo desempenho dele, você vê o desempenho baixo, ao invés de você demitir, você analisar por que ele está entender porque o desempenho está baixo, entendeu? E trabalhar aqueles pontos fracos para poder subir a qualificação dele. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Porque, tipo, ele tá ali cuidando do colaborador e o cara que tem a vontade, se ele pega o cara no perfil certo, logo na entrada, ele consegue ajudar esse cara. E aí, tipo, um acaba agregando valor. Aí eu vou esculhambar, vou falar um negócio aqui que eu não costumo falar não, mas, por exemplo, nossos segredos, né? Nossas intimidades. Eu pego, aí vou dar um exemplo pra você. Eu já fiz 2 cursos de qualificação de jovens com turma 100% de orfanato. Imagina o seguinte, o jovem, ele foi pro orfanato porque não tem família, não tem estrutura familiar, por diversos motivos, tá no orfanato. Aí quando ele faz 18 anos, ele tem que sair do orfanato. O orfanato não pode ficar acima de 18 anos. Ora, se ele estava na escola pública, que nós já sabemos como é que eu ensino, tá? Ele não tem qualificação, ele sai do orfanato, não tem pra onde ir. Não tem base familiar, não tem base familiar. O que você acha que vai acontecer? Vai pro crime, né? Pois é. Entendeu? Aí eu pego esse jovem, entendeu? Boto na sala de aula, qualifico e os melhores eu contrato. Aqueles que eu não contrato, saem com um diploma meu, atestando que ele está preparado para entrar no supermercado. Tá? Porque a diferença entre um promotor de vendas e um repositor de supermercados é só o nome. Sim. Porque o trabalho é o mesmo, exatamente o mesmo. Se ele é contratado pelo supermercado, ele é repositor. Se ele é contratado pela indústria,
ele é promotor de vendas. Mas é exatamente o mesmo trabalho. Então ele sai com diploma para se empregar lá. Tá? Então eu pego esse jovem, tá, que saiu do orfanato e tal, dou um emprego para ele, qualifico ele, treino ele, preparo ele para a vida. Cara, eu tenho um time de promotores que não veste a camisa da Icatu Bahia. Eles tatuaram no peito a minha logomarca. Que massa. Olha isso, cara. Tá? Porque mudou a vida, né? Muda a vida das pessoas. É o que eu falo, o que muda a vida das pessoas é educação e independência financeira. Tá? E assim, as portas estão abertas, ele pode ir embora na hora que ele quiser. Mas ele sabe que ele tem um caminho lá na empresa. Exato. E talvez ele não vai, por quê? Porque a única coisa que ele precisava era de uma chance. Uma oportunidade. Era que alguém acreditasse nele. Exato. Porque se você for reparar, você falou uma coisa interessante. Eu nunca vi, nunca ouvi, nunca li, nunca soube. Possa ser que tenha. Mas é a primeira vez que eu estou de frente de uma pessoa que faz uma abordagem fantástica como essa. Tá? Então, é um trabalho que ele vai muito além do social. Exatamente. Tá? Você, para poder resolver um problema crônico do Brasil, você cria soluções que ajudam não só as pessoas que vão entrar na sua empresa, mas também pessoas que precisam de uma oportunidade, de alguém que acredite e fale, olha, você pode, você consegue, por mais que até hoje você não tinha tido uma chance, talvez ninguém tenha olhado para você como uma pessoa capaz, a coisa muda aqui. Então, um colaborador que entra, ele entra com uma gratidão imensa, né? Ele olha para trás e ele fala, caramba, não tive família, base, morei em orfanato, estava prestes a ser jogado nesse mundo aí sem qualquer oportunidade e hoje eu tenho, né, alguém que olhou para mim, acreditou em mim e que está me dando uma oportunidade para vencer na vida. Agora, você quer saber do pior, Sandro? Raros são os que pensam assim. Sério? Raros. É verdade, raros. E você que é empresário, você que é empreendedor, você sabe disso. Entendeu? O trabalhador brasileiro, ele acha que faz favor em trabalhar. Tem muita gente que acaba ficando revoltada. O trabalhador brasileiro, ele acha que faz um favor em trabalhar para o empresário. Eu tenho um amigo meu que foi abrir empresa, foi embora, desistiu do Brasil e foi embora para o Paraguai. E aí, certa feita, por algum motivo, ele estava na porta, né? Pouco tempo depois que ele tinha aberto a empresa no Paraguai, era novo, recente lá no Paraguai, é uma indústria, ele tem indústria. Ele estava na porta e aí, conversando com o gerente dele, alguma coisa assim, que era da região, e aí os funcionários começaram a chegar. E aí passavam por ele e agradeciam, né? Cumprimentavam e agradecia. Aí o primeiro passou, o segundo passou, o terceiro passou. Aí ele disse, por que estão me agradecendo? Aí ele, não, eles estão lhe cumprimentando, lhe agradecendo porque você está dando emprego para eles. Aí ele, porra. Caraca, velho. Entendeu? Porque no Brasil, o trabalhador acha que faz favor em estar trabalhando. Eles não entendem que é uma troca. Tá? A via de mão dupla, né, cara? Todo mundo Eles ganha. não entendem isso. O que aconteceu nas escolas? Né? Vê se vocês já ouviram falar nisso. Caxias, Pelego, Dedo Duro, X9, Sim. CDF, né? Sim. São conceitos que você começa a trabalhar na cabeça das crianças desde cedo, né? Que você não pode entregar o coleguinha, que você não pode... Peraí. Aí você chega na empresa, você tá fazendo o seu trabalho, o seu colega tá fazendo uma coisa errada e você não pode falar que ele tá fazendo uma coisa errada porque senão você seria dedo duro. Exato. Então imagina uma linha de produção, tá? Alguém, vamos botar que, sei lá, você tá produzindo um celular, o cara tá fazendo uma solda errado, tá soldando um componente lá errado. Você não vai entregar ao seu colega porque você vai perder emprego, poxa. Pronto. Os celulares vendidos não vão funcionar, tá? A empresa vai perder venda, vai perder contrato, vai fechar. E você perde o emprego. Você está entendendo o conceito? E assim, vidas, eu posso dar vários exemplos. Isso é o que me ocorreu aqui agora. Tá? Então, assim, as pessoas não têm o conceito de profissionalismo, de entrega de resultados.
Você falar para alguém de esquerda de meritocracia, cara, experimenta falar com um professor de faculdade ou de ensino médio sobre meritocracia. Ele vai achar o fim da picada. Entendeu? Porque as crianças não podem, porque o desenvolvimento é diferente. Peraí, minha amiga. Entendeu? Quer dizer, aí o nosso Estado, por sua vez, pegou isso e colocou na Constituição brasileira. Você que é empresário, você é obrigado a pagar para duas pessoas que produzem completamente diferente o mesmo salário. Por que a União Soviética deu errado? Não é? Isso está lá na perestroika lá do Mikhail Gorbachev, naqueles livros que ele escreveu naquela época. Você tem dois irmãos gêmeos, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, comem na mesma mesa, mesmo alimento, fizeram a mesma faculdade. Tudo. Um trabalha duro, se desenvolveu, o outro não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Entendeu? Se um tem carro, o outro também tem. Se um tem um apartamento, o outro tem igualzinho. Esse cara que tá duro aqui, ele olha o irmão dele, que não faz porra nenhuma e tem tudo igual a ele. Você acha que ele vai continuar se dedicando? Não. Não. Não vai. Você tá nivelando por baixo. Talvez essa seja a diferença de igualdade para equidade, né? Exato. Eu acho que igualdade é quando você coloca todo mundo no mesmo patamar. Eu acho errado. Eu acho que a gente não pode, não deve. A pessoa fala muito de igualdade, eu quero ter um país igual, com as mesmas oportunidades. Com as mesmas oportunidades, tudo bem, mas com o mesmo salário para todo mundo, enfim. Porque você tem aquela pessoa ali que ela trabalha muito, que ela se dedica muito, que ela dá resultado. Você tem aquela outra pessoa pro outro lado que ela maceta, que ela não tem... Tá fazendo o básico, né? Tá fazendo o básico. Então, equidade é você dizer o seguinte, olha, você que tá produzindo mais, você que tá se dedicando mais, que tá perdendo sua hora, que tá estudando fora do seu trabalho, que tá se desenvolvendo, você merece ser recompensado. Exatamente, Sandro. Aí eu vou dar um exemplo prático agora. Certa feita, poxa, eu trabalho com trade marketing. Eu tenho indústrias alimentícias que fornecem para supermercados que me contrataram, entendeu? Para abastecer para elas, para fazer a venda delas crescer. Então, o que eu faço? Através de estratégias, de técnicas estratégicas comerciais, dentro do supermercado, tá? Nós montamos a exposição do produto dos clientes para que eles vendam mais. E aí, nós criamos técnicas dentro da empresa para premiar aqueles promotores de venda que desempenham melhor seu serviço. Se eu pego essa premiação e boto no contra-cheque, incide em cargos sociais. Uhum. E aí aí para cada real que eu pago para o colaborador, eu tenho que pagar outro para o governo. Me custa o dobro. Sim. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a pagar uma alimentação melhor, tá? Que é a Sodexo, que não incide em cargos, Sim. que ele recebe do mesmo jeito. Porque o que me importa, o que me interessa, é que o dinheiro chegue na mão do meu colaborador. Isso. E não na mão do governo para ir para político corrupto. Exato. Né? Perfeito. Complicado. Né? E aí eu fazia isso. E tava dando um bom efeito, né? E tinha colaborador que ganhava até o dobro da alimentação. Entendeu? Tava bacana. E aí nós implantamos o ponto digital. Como eu tinha muitos funcionários antigos que o contrato de trabalho não previa isso, eu tive que chamar o sindicato para fazer um acordo coletivo dentro da empresa, seguindo as normas da CLT, né? Para fazer uma assembleia geral para chancelar o uso daquele novo formato. Aí o sindicato foi lá para dentro da empresa, eu reuni todos os colaboradores, fizemos uma assembleia. Até que um colaborador levanta a mão e conta essa história para o sindicalista, né? Aí o dirigente sindical disse, não pode! Como é que um colaborador come menos que o outro? Não pode! Bota a empresa na justiça, nós temos 7 advogados para botar a empresa na justiça, todo mundo tem que ganhar igual. Olha isso. Isso constou em ata. Entendeu? Aí chegou a ata chancelada para minha mão, eu tive que obedecer o sindicato. Vocês acham que eu nivelei entendam, o meu cliente não paga, entendeu? Nada pro meu melhor colaborador e paga menos pro pior colaborador. Ele paga um preço só, independente
da produção do meu colaborador. A responsabilidade é sua. Esse valor A responsabilidade esse valor a mais que eu pagava, ele era um redutor do meu lucro. Uhum. Vocês acham que eu nivelei por cima ou por baixo? Eu nivelei por baixo. Então, todo mundo voltou a ganhar igual. E Por você causa do deixa de sindicato. beneficiar aquele Deixei de processo. beneficiar Exatamente. bons colaboradores. Aí eu criei outras formas, entendeu? Mas aí, em vez de premiar todo mundo, eu premio o do mês. É. Você falou de vários desafios que você tem. Pessoas é o pilar principal, né? Sem pessoas não existe negócio. Mas aí você tem a dificuldade de contratar mão de obra qualificada em função das condições que a educação ela se encontra, né? E isso não dá agora, é de longas datas. Aí você faz um sistema, você investe do seu capital recursos para qualificar essas pessoas que você identificou ali na triagem que tem o maior potencial. E aí Você tem que gastar dinheiro para refazer uma coisa que era obrigação de você gerar. consertar, Aumenta o exatamente. seu custo. Você vai consertar porque para você chegar na performance que você precisa para gerar resultado e valor para os seus clientes, você precisa estar com um time preparado, né? E aí você acaba investindo para poder corrigir um problema que está na base, né? E aí você vem, beleza, pô, eu investi aqui, ótimo, minha equipe está qualificada, a produtividade está em alta. Tem aqueles que querem e tem outros que não querem. Pô, beleza, ele tem total liberdade de entrar e sair a hora que ele quiser. E ainda tem um ponto, Sandro, desculpa te interromper, que agora me ocorreu. Além de todas essas dificuldades que você está falando, tá? O mundo não para, concorda? Não. Sem dúvida. Pronto. não para. Então, enquanto nós estamos na nossa guerra aqui, tentando sobreviver, com todas essas dificuldades Exato. que você falou, o mundo lá fora está evoluindo. O mundo está avançando. Está se criando coisas novas, técnicas novas, sistemas novos, recursos novos. Tecnologia Tá? avançando. E nós precisamos competir com as empresas lá de fora. Mas você tá aqui gastando energia para arrumar um problema da base. A base. E que se o profissional optar por sair, você acaba tendo que colocar mais energia ainda, porque todo aquele investimento foi perdido. Entendeu? Né? Então, tipo, beleza, quando a máquina começa a funcionar, aí você pensa, pô, eu tenho evidente em todas as empresas, eu tenho profissionais que têm um destaque fora do padrão e tem profissionais que se mantêm no nível padrão ou abaixo, né? E tipo, você pensa, como eu posso beneficiar, como eu posso bonificar esses profissionais que têm a melhor performance, que geram o melhor resultado para mim e para os meus clientes. E aí você vai lá e cria mecanismos para isso e vem o sindicato. Só aumenta os desafios aí para os empreendedores, né? E aí, tipo, não tem como. Você vai buscar... acho que a maior competência que o empreendedor tem que ter é a questão da resiliência, né? E, tipo, o foco na solução. Porque Mas não é fácil. Não é fácil. O sistema que a gente vive hoje no Brasil... Não é fácil, não é fácil. E você vê que isso. o Ekel, no discurso dele, desde o início, várias experiências que ele teve, o que mais encontrou foi problema. Exato. Mas aí ele se deixou abalar pelos problemas? Não, é isso. Ele teve que encontrar as soluções para suprir os problemas Exatamente. que o empresário ele vive hoje. Mas essa é a realidade da maioria dos empresários. Exatamente. Agora me diga uma coisa, Ekel. Você que tem propriedade. Se você... eu acho que não é o seu caso, mas se você saísse daqui para empreender em qualquer outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, você acha que você prosperaria ou não? Você conseguiu prosperar nesse ambiente hostil? Eu acredito que eu prosperaria. Não sei como, mas assim, agora entenda uma coisa. Os Estados Unidos, terra das oportunidades. Lá existe preconceito, lá existe discriminação, lá existe tudo que existe aqui. Tem outros desafios. A gente tem boa parte desses desafios aqui. Isso. A gente vive entre a gente e você não precisa ir muito longe. Basta você sair daqui, por exemplo, sair da Bahia para São Paulo. Exato. Ou para qualquer outro estado. É uma outra realidade. É uma realidade completamente O Brasil diferente. são vários Brasil. Imagine, nós estamos presentes em 24 estados. Cara, o perfil do... Olha, em detalhe, o perfil do trabalhador do litoral, ele é diferente, completamente diferente do trabalhador da cidade do interior. Tá? Exatamente. O perfil do trabalhador, do cidadão nordestino
é completamente diferente do Sudeste e é completamente diferente do trabalhador do Sul. Do Sul, exatamente. O do Centro-Oeste é completamente diferente. Exatamente. Cara, o nosso país é um negócio tão incrível. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um altíssimo turnover no Centro-Oeste. Sabe por quê? Não. Porque lá tem... O agronegócio é tão forte, que em 15 dias, entendeu? Em época de colheita, em determinadas épocas de colheita, em 15 dias, o trabalhador ganha o equivalente a 5 meses trabalhando para mim. Aí ele pede demissão, vai para trabalhar na colheita, entendeu? Ganha 5 meses lá. E ele volta, porque não é só ele que sai, todo mundo sai. Então depois corre, o emprego tá lá disponível. É oportunidade. É que aí tem um pouco da escassez, provavelmente, de mão de obra na região. Esse é o Brasil, bicho. Cara, o nosso país é um país maravilhoso. Tem muito... Aqui se plantando tudo dá. Agora, senhor Eco, a forma que o senhor encontrou de influenciar, né, de ajudar, de mudar os rumos, né, da política, do país, foi através do empreendedorismo e agora através da política. Empreendedorismo, a ONG e a política. A ONG e a política. A política boa, que aí a ONG você fomenta a questão da educação. Porque assim, né? Com a empresa e com a ONG, eu estou usando meus recursos. Sim, meus recursos são limitados. Estando na política, eu conseguiria fazer muito mais, de uma forma muito mais abrangente. Impactar mais vidas. Impactar mais vidas. Boa. E vamos lá, entrando agora no contexto Icatu. Você tá... Beleza, você já colocou vários pontos aqui, vários desafios que empreendedores têm. Se você puder deixar aqui pelo menos 3 pontos que você considera fundamental, além de todos que a gente já falou aqui, e que você acredita que poderia ajudar o empreendedor aqui, o futuro empreendedor que está nos assistindo, a ir para o próximo nível, né? Elevar o negócio dele ou abrir a mente dele para que ele consiga prosperar e crescer ali no mundo do empreendedorismo. Bom, eu diria o seguinte: primeiro, se informe o máximo possível. Nós estamos no mundo do conhecimento e da informação. Tá? Se você não estiver bem informado, se você não entender o cenário que você vive, se você não entender o mundo que você vive, você vai ficar que nem um cachorro correndo atrás do rabo. Exato. Tá? Então, primeiro ponto. Eu leio no mínimo 1 a 2 horas por dia. Tá? Eu preciso fazer exercício na academia, físico. Mas minha mente ela é exercitada 2 horas diariamente, todos os dias. Todos os dias. Prioridade. Prioridade é ler. Eu leio todos os dias, leio muito. Tá? Eu leio tudo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, saiba cuidar de pessoas, tá? Tudo que você faz depende de pessoas. Todo o seu relacionamento depende de pessoas. Os seus clientes são pessoas, tá? Ainda que você seja agricultor, entendeu? Você vai produzir para pessoas e você depende de pessoas para poder plantar ou colher, tá? Então, não existe algo que você diga assim, eu não dependo nada de ninguém. Sempre você vai depender. Ah, eu sou artesão e eu mesmo faço meu serviço. Tá, ok. O seu cliente, quem vai consumir aquilo são pessoas e seus fornecedores são pessoas. Acabou. Para o produto chegar na mão das pessoas. Então você tem que entender de pessoas, tá? E você tem que ter um planejamento de longo prazo. Você tem que olhar para diante. No século passado, eu costumo dizer o seguinte... as pessoas não têm noção do mundo do que nós estamos vivendo hoje. Minha filha tem uma idade muito antiga, que de vez em quando ela chega lá, então de repente diz, eu não aguento mais viver momentos históricos. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da Renascença? Renascença. Só de leitura. Pois é. Você sabe quanto tempo... A Renascença foi a época em que o mundo saiu do período feudal e foi para a Idade Média, que desenvolveu comércio, banco, cidades, moeda, papapá. Tá? Você sabe quanto tempo durou a Renascença? Não. 300 anos. Né?
Aí que culminou na Semana de Arte Moderna e tal, né? Mas foram 300 anos. Quem viveu naquela época não se deu conta daquele momento de transformação. E nós estamos vivendo uma nova renascença. Como eu falei, há 100 anos atrás, lança, capa, espada, nego andava de cavalo, charrete na rua, né? Tinha bonde aqui em Salvador, cavalo na rua. E agora, carro elétrico, nave espacial, drone, entendeu? Só tem 100 anos isso. A velocidade com que as coisas avançaram. Entendeu? Então, assim, hoje o conhecimento ele dobra. Né? Tem uma lei de Moore, se eu não me engano, lei de Moore, né, Murilo? É que os processadores, né, o conhecimento, eles iam dobrando, né? Iam miniaturizando. Depois de 10 anos, depois 5 anos. A né? tendência é que... Depois 2 anos, né? Hoje é a cada ano. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, o conhecimento está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, as escolas... Pô, uma pessoa entra numa universidade, ela passa 5 anos na universidade, cara. Então, o que ela aprendeu nos primeiros anos... Ela esquece. Não, pior do que isso. Ao final da universidade, já não vale mais, já mudou. Quer ver um exemplo? Está mudando muito, cara. Quando vocês estudaram física, química, né? Qual é a menor parte da matéria? Átomo. Já não é mais. Entendeu? O átomo já é dividido em fótons, tem quarks, tem. Entendeu? E isso, já quando eu fazia física na Federal. Eu fiz física na Federal. Então, em 85, o átomo já não era mais o indivisível. O átomo já era divisível. Em 85. E eu na escola em 99, 98, esse conceito era que o átomo era a única partícula indivisível da matéria. Pois é. Você tá entendendo? Então, cara, as coisas vão evoluindo muito rápido. Né? Nós já temos hoje, se você olhar, por exemplo, a arquitetura hoje dos computadores, ainda hoje o que é comercializado é a mesma arquitetura do XT, do 386, entendeu? Entendeu? Ele só vai miniaturizando, mas é a mesma tecnologia. Mas já tem agora os computadores quânticos, tá? Que é uma nova tecnologia, que é uma nova arquitetura, que é completamente diferente disso. E por que os computadores quânticos não estão no mercado ainda? Porque a taxa de erro deles ainda é muito alta. E o custo é muito alto, a taxa de erro é muito alta, de falha é muito alta, então ainda a relação não compensa. Tá? Só grandes computadores e tal. Mas na hora que os computadores quânticos entrarem no mercado, acaba criptografia. Porque hoje, uma senha que você criptografada ninguém quebra, não consegue quebrar, os quânticos quebram em alguns segundos. Então muda todo o conceito da sociedade. Muda muita coisa. Entendeu? Por exemplo, blockchain. Blockchain. Pronto. O sistema de blockchain, entendeu? Ele se torna inútil com os computadores quânticos. Porque o quântico consegue quebrar aquela porra ali, consegue desenrolar aquilo ali. Eu nem sei explicar direito, mas eu já li sobre isso. Sim. A tecnologia ela avança numa velocidade incrível. Você tá entendendo? Então, o terceiro ponto que eu falo é justamente isso. Você precisa pensar bem adiante. Porque, por exemplo, eu hoje penso a Icatu Bahia daqui a 10 anos. Porque eu não sei se daqui a 10 anos o trade marketing vai ser o que é hoje. Hoje, tá? Você entra no supermercado e você já não tem mais... tem supermercados que não tem mais caixa. Tá? Os supermercados hoje, tem alguns supermercados hoje que não tem mais conferente. Porque você tem o chipzinho na mercadoria que você passa, ele já escaneia, ele já identifica, entendeu? NFC e tal, várias tecnologias que já dá baixa da entrada em estoque, da saída em estoque, papapá. Acabou. Eu vi na última feira da APAS, que teve agora em maio, eu vi um caixa eletrônico, caixa de supermercado, um check-out de supermercado, que você chega com a feira, com o seu mercado, você seleciona, você simplesmente despeja na esteira, ele passa por um túnel, tá? Faz um scanner. Ele escaneia, identifica tudo que tá ali, tá?
E mesmo que a mercadoria esteja embolada, que ele não leia código de barra, ele reconhece, ele tem o reconhecimento da embalagem, certo? Ele tem o reconhecimento da embalagem, ele tem o reconhecimento da embalagem, da volumetria, do peso. E aí ele identifica com precisão a mercadoria, cai na cesta, pronto. Aí você chega com o seu cartãozinho ou com o seu relógio. Você não nem abre a carteira, chega no relógio, você encosta, pronto, acabou, tchau. Entendeu? Tem lojas que você entra, você se cadastra no aplicativo, vai lá, abre a porta, você pega na prateleira, bota no carrinho, ele já debita no aplicativo, você vai embora, acabou. Não tem caixa, não tem nada. Mas graças a Deus, ainda tem que ter alguém para botar na prateleira. Cara, ainda tem muito espaço, ainda tem muito tempo para ir. Mas até quando? Até quando? Essa é a sua visão. Exato. Pois você já tá olhando lá para frente. Porque, por exemplo, você hoje de sua casa, você já faz compras e vai ser entregue na sua casa. Sim. Tá? Então aquilo pode sair da prateleira ou pode sair de um CD. Tá? Então existem caminhos para se acabar com o trade marketing. Possibilidades, né? Até quando? Exato. Entendeu? Então você tem que pensar, cara, 5 anos adiante, 10 anos adiante. Tá? Porque você vai buscando novos caminhos, visão de longo prazo. Show. Muito Uma bom, coisa muito que no nosso país nós não temos. Muito bom. Não temos essa cultura. É verdade. Senhor, é que o papo tá demais, viu? Dá pra ficar mais uma hora, muito tempo, a gente pode desligar as câmeras aqui e ficar conversando numa boa, né, cara? Mas a gente precisa encaminhar já pro encerramento. É um prazer enorme ter o senhor aqui. Todo meu, bacana. Muito obrigado pela oportunidade, de verdade. Agradeço, parabéns pela estrutura aqui, viu? Fantástico. Obrigado. Tá? Legal. E tipo, quer falar alguma coisa pra galera? Só agradecer, né, a esse poço de conhecimento que esse cara aí que trouxe tanta informação, um debate bacana, construtivo. Agradecer a sua presença por ter aceitado, né, participar e dividir um pouco com a gente toda a sua experiência, a sua expertise, seu conhecimento. Eu tenho certeza que agregou muito para mim, sem dúvida, Murilo, e para a galera que está em casa. E foi um prazer, cara, te conhecer. Comecei a ser seu fã lá atrás. Na hora que ele entrou, a gente já conversou. Que a gente fez aquele brainstorm ali, eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa diferente. E a gente conversando aqui algumas horas, eu falei, cara, esse é um cara bacana de se conversar, de dialogar, de evoluir, né? Nós falamos sobre tudo, né? Falamos sobre muita coisa aqui, né? Voltou, conectou política, história, conectou tudo. Animal, muito bom. E como é que a galera faz aí, Icatu? Quer divulgar aí o site, rede social pra galera, enfim. Nós somos uma empresa de trade marketing, nós estamos presentes hoje em mais de 70 redes de supermercado no país. Nós estamos presentes, as grandes marcas do nosso país confiam no nosso trabalho, né? Como Copacol, Fugini, Mesani, agora a Ambev, né? Começamos hoje a Operação Ambev. Show. Né? Então, assim, grandes indústrias trabalham conosco, nos deram a honra de confiar na nossa operação. Temos uma empresa que valoriza o seu trabalhador, né? Nós crescemos juntos, eu brinco dizendo que nós somos uma grande família, tá? E isso é muito importante. Tá? E se você quer conhecer um pouco mais, acesse o www.icatubaia.com.br. Tá? E eu falei sobre a ONG. A ONG é o www.felizcidade, tudo junto, felizcidade.org.br. E lá em projetos vocês já vão ver vários projetos que nós realizamos. Esse ano, o ano que vem, nós temos a pretensão, já estou negociando com uma escola para voltar a fazer curso para formação de promotores de venda e para fazer um curso para identificar talentos na área da programação. Olha, e nós queremos achar talentos em desenvolvedores, entendeu? Porque desenvolvedor, cara, programação de computador não se aprende em escola, né? É aquele cara que fuça, que procura, que acha uma forma de fazer. Por isso que você tem hacker de 15 anos, de 12 anos. Né? Então nós vamos achar bons talentos, nós queremos desenvolver nosso país. E eu quero a prosperidade para o meu povo. Eu tenho um propósito de vida e eu acho que no dia que eu for para a eternidade, eu quero deixar um legado. Né? Eu quero que as pessoas estejam um pouco melhor, né, do que quando eu encontrei. Eu acho que isso que é importante. Né? Eu tenho tesão, cara, por construir. Eu tenho tesão por produzir.
por entregar resultado, por impactar positivamente na vida das pessoas. Muito né? bom. E é isso que eu acho que isso que vale a pena, é isso que me dá orgulho, que minha família tem orgulho, né? Que os meus colaboradores têm orgulho de onde eles trabalham, né? E se você quer prosperar, quer crescer e quer conhecer um pouco mais de varejo, vem conosco, estamos juntos. O que precisar, estou sempre à disposição para a gente construir e ajudar a mudar um pouco a nossa realidade. Show. Muito Que bom, massa. muito bom. Tá? Muito bom, muito obrigado mais uma Obrigado a vez. vocês. Eu queria mandar um abraço, me permita, Fica à para vontade. Isiele. Isiele Olha. que promoveu, né, Abriu essa o nosso porta. conhecimento. Amiga de longas Entendeu? datas. Gente boa, né? Fiquei encantado com isso aqui. Contem conosco, tá? Legal. O que precisarem de apoio, tamo junto aí. Vamos construir. Conta comigo. Muito obrigado. Um abraço, Isiele. Show de bola, Legal. viu? Isiele, obrigado por abrir essa porta aí, apresentar esse cara fenomenal aqui, tá? E você que tá nos assistindo até agora, parabéns. E eu aposto que você aprendeu muita coisa e vai tirar muito aprendizado desse episódio. É isso aí. Um abraço Valeu. pra vocês. Show de bola. E até o pesquisem. próximo episódio. Tá tudo aqui, ó. Ao alcance de vocês. Muito bom. Vamos Valeu, nessa. galera. Um fraternal abraço a Até todos. mais.